Justificável, muita coisa errada. A gente sabe que o Vladimir, quando falhou, já estava num placar de 5. Mas se o Vladimir está aí, é porque o Azul avalizou. Certo? Então, certo. A verdade é essa. Aí não tem culpa do Rueda, aí não tem culpa de ninguém. Aí a culpa é de quem avalizou. Então, quando um preparador de goleiros fala que aquele cara ali está pronto para ser o reserva, ele tem que estar pronto. E não é a culpa do cara que está chegando também. A culpa é de quem avalizou. E se você tem o Diógenes e o... João Paulo. Não. O Diógenes e o outro, o Paulo Mazzotti, que tá na cara que nenhum dos dois deveria estar no Santos. Fraquíssimos. Né? É mais fácil colocar lá o menino que tiver do sub-20, quando precisar, coloca ele lá. Mas são jogadores que já se mostraram fracos em Taça São Paulo e tudo mais. Jogadores que... não pode ser jogador de futebol, não estou dizendo isso. Não quero acabar com a carreira de ninguém. Não é isso. Mas não é jogador para jogar no Santos. Pode ser que um dia, acontece, a gente tem um goleiro que passa muitos anos sem não jogar tão bem, mas aí vai para um time menor, ganha confiança e tudo mais, porque tudo bem, se estava no Santos, em algum momento mostrou algo, não quero fazer juízo das pessoas, mas não tem condição. Então o Santos tem aí o João Paulo, que para muitos até é contestado, e a diferença dele para qualquer outro é assim gritante. Ele não tem reserva, digamos assim. Não. A gente não pode esquecer, o titular era o Vladimir, quando saiu foi o Everson, Sim. Foi para o Atlético Mineiro. O Vladimir foi titular, o Vladimir se machucou e tinha John e Vladimir João Paulo ali brigando. Então estavam já quase engolindo já o Vladimir e superaram. Ou seja, você tinha ali o que estava a fornada. Não está mais tendo fornada. Então isso aí também tem que ser acreditado também no próprio Azul também. Estou começando já pelo gol, tá? A minha opinião sobre o Vladimir, né? Eu sempre falei, desde o início da carreira dele, nunca achei que ele era goleiro para jogar no Santos Futebol Clube. Eu acho ele um goleiro bem abaixo, assim, para jogar num clube grande. Mas, de qualquer maneira, a derrota de hoje não dá para computar para o Vladimir. Não, claro que não. Ele falhou em 3 gols, assim, de forma gritante no segundo tempo. Mas a culpa da derrota não foi dele, né? Isso é importante a gente ressaltar, reforçar, né? Porque senão fica parecendo... Não, também falei isso. O teu ponto eu entendi, né? Mas para esclarecer também pro torcedor, né? O Vladimir não é o culpado pela goleada que o Santos tomou hoje, mas que de fato ele não é um goleiro para estar no Santos. Nada contra a pessoa do Vladimir, ele teve até uma boa temporada lá pelo Avaí, mas é por aí, né? Eu não acho que ele é um goleiro, mas isso é a minha opinião, né? Ele não é um goleiro para ser titular do Santos, nem mesmo reserva do João Paulo. Então, mas de qualquer maneira, ele não é o principal culpado pela derrota pelo placar que o Santos teve hoje, não foi o Vladimir o principal culpado, né? Outra coisa, Halley, que me preocupa é que o Santos fisicamente hoje não estava bem. Aí você vai me dizer assim, mas o Santos teve um jogo num curto espaço de tempo. É verdade, não recuperou. Porém, isso aí acontece com todos os clubes do campeonato, e o Santos passou pela falta de competições, pela falta de calendário, foi o que teve, desde a chegada do Carlito, um bom tempo para isso. Então alguma coisa também não foi bem feita nessa parte física, porque é muito fácil você fazer o time correr quando joga com intervalo aí de 10 dias. Aí todo mundo... coisa. Então, hoje o time ficou devendo fisicamente. Então, tem 2 jogadores em particular que eles estão muito mal fisicamente, que é o Dodô e o Lucas Lima. Não caiam na conversa. E o próprio Rincon veio, jogou seleção, tudo, o Rincon estava andando em campo hoje, né? Mas o Dodô e o Lucas Lima são recorrentes, né? Não caiam naquela historinha, na conto da carochinha, que o Lucas Lima corre 10 km por jogo. Beleza, pode até correr no GPS. Mas veja o jogo do Lucas Lima. O jogo do Lucas Lima é correndo 10 km no trote. Qual que é o nome dele, Halley? Trotinho Lima, essa é Bai Pedro. Essa eu vou lembrar, vou sempre te dar o crédito, que é maravilhosa. Ele não consegue dar um pique, Voney. Ele não consegue, ele não dá um pique. Tá sem explosão. Não tem explosão, não tem nenhuma. É só trotinho. E ele fica nesse trotinho e se cansa. Claro, porque, se cansa. Porque ele correu 10 km no final das contas. Não importa a velocidade, você correu 10 km. Só que no trote. Então você errado. Cansa, né? Você não entrega o que a equipe precisa de um meio-campista com dinamismo, né? E o Dodô tá muito mal fisicamente. Jesus. A escolha do Kevson nesse esquema do Marcelo passa também muito pelo aspecto físico do Dodô.
né, que ele não consegue mais chegar na linha de fundo. Né? Foi no segundo tempo, né, que ele fez um cruzamento a esmo. Né? Ele chegou na linha de fundo e se desfez da bola. Não tinha ninguém dentro da área. Tava nem no fundo, tava naquela divisão, tava fora da área, mas na linha que divide ali a parte da área e a parte de fora, ele tava com 2 marcadores, não sabia o que fazer. Se desfez. Não tinha ninguém dentro do Santos. Por quê? Porque tava com a língua no joelho já, cara. Tava cansado, tava morto de ter chegado à frente. Então, são posições preocupantes, né? O garoto Kevson teve uma falha muito grave, né? Muito grave no jogo de hoje. Eu tô achando que o gol contra foi falha dele? É falha técnica, né? Ele tenta tirar com uma perna, a bola bateu na outra. Ele furou, né? É falha técnica. E, lamentavelmente, como eu falei na transmissão, o garoto ele vem tendo uma falha grave por jogo. Ele falhou uma vez gravemente em todos os jogos. Só que nos outros ele conseguiu suplantar essa falha com bons lances. Ele teve boas chegadas à frente, teve participação, finalização, bons cruzamentos. Então ele conseguiu meio que tapar essa falha grave. Mas em todos os jogos do Santos ele teve uma falha grave. Hoje ele só teve a falha grave. Ele jogou muito mal. O Braga não viu o Wanderson na primeira etapa. O Braga tomou um baile do Wanderson. Um negócio assim absurdo. O Joaquim é um zagueiro que não gosta de contato. Assim, eu nunca vi um zagueiro que não gosta do contato, que tem nojinho, que não gosta de chegar no atacante adversário. Ficou olhando no terceiro e no quarto gol do Inter, o Maurício jogar. Apenas olhando, o Maurício de costas pro gol. Todo lance do atacante de costas pro gol tem um zagueiro chegando nas costas. Todo lance assim. O glorioso Joaquim ficou olhando, deu distância. Faz o que você quiser, Maurício. Toca pro Valência. Eu não vou te fustigar, não vou chegar junto. Não, eu vou ficar olhando. O Joaquim novamente voltou a ter esses lapsos, né, de desconcentração, de falta de foco. Né? Foi lamentável o primeiro tempo do Santos. O Dodi... eu não acredito mais no Dodi, sendo bem sincero. Achava que o Marcelo pudesse recuperar esse atleta. A última atuação dele e a de hoje me fazem jogar a toalha com relação ao Dodi. Não conto mais com esse atleta. Acho que não pode entregar nada para o Santos, nem em termos de marcação, nem em termos ofensivos. Um jogador muito fraco. E o Rincon teve talvez a pior partida do Rincon com a camisa do Santos, bem discreto na primeira etapa, não teve um grande desempenho. E o Lucas Lima, o Trotinho Lima, né? Como bem disse o Pedro, não fez absolutamente nada. Então na primeira etapa só se salvaram os 2 atacantes santistas e o goleiro Vladimir. Na segunda etapa o Vladimir foi mal também e acabou que ninguém se salvou. O Marcelo tem a sua participação, claro que tem, evidente. Agora a gente tem que ser mais racional e menos emocionado, né?